vivenciar. É isso aí, Cris, é contigo. É isso aí, e hoje a gente tem um casal super especial, né, que veio com um assunto super importante, né? Eu vou falar um pouquinho sobre eles, né? Vou começar pela Carolina. A Carolina, ela é mãe, sobrevivente, uma das fundadoras também do projeto ECADU e Casa da Liberdade. A sua história é marcada por superação pessoal, enfrentamento de transtornos alimentares e reconstrução familiar. Carolina é símbolo de resistência, dignidade e esperança ativa. E o Hélio ele é capelão, juiz de paz e cofundador do projeto. Sobreviveu à violência, às sequelas físicas e ao sofrimento psíquico, enfrentou a dependência química e a situação de rua. Hoje, cursando ensino superior em social, atua na comunicação institucional e na parte entre sociedade e pessoas privadas de liberdade. E eles dois juntos fundaram o projeto ECADU e a Casa da Liberdade, iniciativa social que atua com mulheres privadas de liberdade, reinserção social, acompanhamento pós-institucional, cultura e geração de renda, direitos humanos, capelania sem o proseteísmo religioso, e eles não falam apenas de transformação, eles são a prova viva de que é possível. Então, com você, eles, Carolina e Hélio. Eu queria, para começar, agradecer, né, pela participação de vocês, por ter aceitado participar com a gente, né? E eu queria que vocês falassem um pouco de vocês se apresentando. Bom, eu vou começar. Boa noite a todos, né? Eu me chamo Carolina, eu tenho 41 anos e conheci meu esposo no ano de 2005. E eu tinha... 2002, vamos falar quando a gente casou, né? Em 2005. E eu conheci ele em 2002, mas a gente veio se casar em 2005. E eu estava internada num hospital psiquiátrico, né? Fazendo tratamento de bulimia, né? E ele estava fazendo tratamento por dependência química. E ali a gente passou a se conhecer, né? A conviver um com o outro, mesmo com toda a limitação, né? Tinha muito impedimento por causa da minha família, né? E até a minha condição que eu estava, e ele também. E aí a gente passou a se conhecer. E daí então a gente passou a morar junto, constituiu uma família, não foi fácil, né? Tivemos muitos problemas. E eu vivi de perto essa questão da dependência química. E foi algo que eu vivi dentro de casa, né? Com ele, passando por isso. Então, assim, foi algo que não foi fácil. Então, assim, ele dava força para mim e eu dava força para ele, né? E eu até vou passar a bola para ele, porque ele vai saber explicar melhor, né? Ele tem até mais facilidade do que eu de explicar tudo, né? Até a gente chegar na questão da Recado e da Casa da Liberdade. Eu estou passando para ele poder, que ele tem essa facilidade de explicar melhor. Escrever, ela fala bem da pandemia. Aí ela fala. E sim. Pode falar. Bom, boa noite, né? Primeiramente, gratidão pela oportunidade de estar aqui, né? E, como ela disse, nós conhecemos uma circunstância adversa, né? Mas éramos pacientes em um sanatório espírita Allan Kardec, na cidade de Presidente Prudente. Eu estava sentenciado na penitenciária do Presidente Prudente, e após uma avaliação médica foi constatado que eu não tinha condição psíquica de estar num ambiente prisional, e foi solicitada a remoção para ambiente adequado. Como na região de Presidente Prudente não tinha um manicômio, eu fui transferido para esse sanatório, onde eu ficava com a camisa de força, agressivo, não respondia a todos os meus atos. E ali, dentro desse lugar, que até então era maldito, eu encontrei a Carolina, né? Pesando 38 quilos, no máximo.
E eu, na época, estava uns 55. E ali dentro, o que eu vi ela, que eu estava passeando no hospital, com os enfermeiros me levando amarrado. Aí eu vi ela, algo despertou em mim. Eu gostei dela. Eu só tinha cabelo e dente, mas eu achei ela linda, sabe? E aí eu perguntei para os funcionários quem era ela, e eles disseram que não era para o meu filho. E a partir daquele dia eu resolvi sarar. Quando eu vi ela, resolvi sarar. E aí roubei ela, o pai dela, roubei ela da casa dela, levei ela para morar numa casa abandonada, não tinha móveis, não tinha água, não tinha luz, era eu e ela, e 2 cachorros abandonados, tinha lá no quintal, e nós começamos a nossa vida ali sem móveis, sem nada, comendo acerola, né? Não pede acerola, tomava acerola, tomava acerola, jantava acerola. E assim a gente ia levando, tinha 2 pés, não faltava. E ali eu falei para ela que ela falou que queria um marido presente. E mostrei para ela a minha situação qual que era e disse para ela que se ela quisesse um marido presente, ela tinha que se casar comigo e se render ao que eu achava que naquele momento me salvaria, que era a religião, que era crente, né? Era ir na igreja, né? Que eu fui criado em lar cristão com os meus pais e eu achava que ali eu ia conseguir. Então, com 7 dias que a gente estava morando junto, nós nos casamos. Assim, né? Nos casamos. Eu de calça larga, de pé, 1 metro para trás, ela só o graveto e 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas assinaram. O juiz falou quanto que era o casamento, para ter dinheiro, e eu tinha que assinar o atestado de pobreza. Eu assino o que tiver de assinar aí. Assinei e voltamos para casa. Nem meu pai, a família, ninguém acreditou. Ninguém apostou na gente, ninguém acreditou que Poderia dar certo. que poderia dar certo, né? E eu continuei nas recaídas, que a droga ela não é assim, separada do dia para a noite. As recaídas quando não eram terríveis. E resolvemos sair de Presidente Prudente e vir para São Paulo, né? Onde nós habitamos até hoje. E aqui não foi fácil também no princípio, até o Ministério através do NA, através da fé que eu achava então me ajudar. Mas eu com certo tempo como você também, né? Que você é capaz, você não pode ficar se escondendo atrás de religião, atrás de Bíblia, atrás de nada, né? Que os problemas estão aí, nós temos que ter maturidade para encarar. Fala, gente, alguma coisa aí, senão não para. Ele fala muito. Em que momento nasceu, né? Recado ou Ecadu? Aqui é Hélio, Carol e Duda. Sim, Ecadu e a Casa da Liberdade. Em qual momento nasceu esse projeto? Olha, vou falar para você. Eu sempre tive o desejo de mexer em algo que ninguém mexesse. Eu sempre fui meio assim, inquirido, sabe? E o movimento do racismo, da homofobia, o machismo em si, são bandeiras assim bem levantadas, tá bem engajado, é legal. Eu sou negro, eu sofro preconceito todos os dias, mas eu precisava de algo para iniciar o movimento das mulheres presidiárias. Isso aí estava numa gaveta. Eu não tinha por onde começar, eu não tinha assunto. Eu não tinha fala, apesar de ter vivido desde os 14 anos. Com 13 anos já usava droga. E com 14 anos andava roubando e já tomava baque, né? Que era cocaína na veia. Então eu conheci muita mulher presidiária, muita mulher que voltava da cadeia e elas contavam o veneno que era na cadeia. E eu sempre convivi com essas mulheres com as mesmas histórias. Porque quando eu tinha 15 anos, eu era amaziado com uma mulher de 30, uma ex-presidiária. E então, essa história ela mexeu sempre comigo, no descaso que as mulheres sofriam. Aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui cursar essa faculdade agora, Social Média, na instituição São Judas. E o meu TCC, eu era abordado por uma empresa
ou uma igreja, ou algo que pudesse apresentar e levar adiante. Precisava de um tema. Aí o que eu fiz? Recado Marketing, empresa na qual a agência eu já pretendo levar adiante como profissão. Recado Marketing precisava ter um cliente. O cliente da Recado Marketing, eu criei, juntamente com a Carolina, a Casa da Liberdade. O que é a Casa da Liberdade? Uma instituição lucrativo, criada para ir ao socorro de pessoas necessitadas, privada da liberdade, desprezado pela sociedade, pelo sistema, e mulheres, em especial mulheres privadas da liberdade. Por quê? Os homens presos, eu já estive preso, tem um lugar de fala, se o governo começar a ficar muito na bola, a cadeia masculina, a casa vai virar, vai dar trabalho, vai estragar a cadeia. Então o diretor está sempre com o pezinho atrás, porque tem voz de comando para virar uma cadeia. Aqui em Osasco, eu participei uma vez. E o governo ele tem o pé atrás. Agora, a mulher que é presa, ela é vitimizada nisso. Ela é prejudicada nisso. Porque a mulher, eu não vejo mulher levar para casa, dificilmente você vê a mulher fazer rebelião, você não vê ninguém pôr fogo em ônibus por causa de mulher, você não vê ninguém sequestrar a autoridade por causa de mulher. Eu nada contra os homens, porque eu sou homem. Mas só que é uma pauta muito abandonada. E tem aí visto, as mulheres não têm lugar para cuidar dos seus filhos, os filhos são todas empresas grávidas, os filhos são separados delas precocemente, não há um ambiente apto para que elas convivam com os filhos, pelo menos até os 2 anos de idade. Muitas das vezes estão amamentando, ela não tem um parente qualificado aqui fora para ficar com essa criança. Essa criança é levada para lar adotivo, uma instituição de caridade, e muitas das vezes as mães perdem até o contato para sempre. Muitas mulheres, elas cumprem pena além do prazo legal e sofrem abandono familiar. Como vocês lidam com essa situação? O abandono familiar, na maioria das vezes, vem da condição financeira. A maioria das vezes é descargo mesmo. Porque a mulher, como disse anteriormente, a minha fala, a mulher ela não ameaça. Dificilmente uma mulher, alguém tem medo de não ir visitar ela e quando ela sair ela cobrar, igual acontece com os homens. E a mãe vai, na maioria das vezes, se você for numa cadeia feminina, você vai ver que a mãe vai uma irmã, vai o pai, mas quem não vai? O amado, o amásio, o marido, o namorado, desfilava na moto com ela, que conheceu ela no baile. Esses caras não representam de jeito nenhum. Algumas das vezes que eu estive em cárcere, eu via alguns companheiros se correspondendo com outras companheiras de instituição feminina. O cara falava só acusado para não ter mulher prometida. Então, elas têm essa carência. Elas carecem de tudo, das necessidades básicas. Você sabe que tem os períodos férteis das mulheres, elas necessitam de cuidado redobrado. É estranho para um homem estar falando isso, mas é a verdade, é a ferida aberta, é a chaga aberta. E elas perecem do mínimo. Elas não têm o mínimo. JP. Opa, cheguei. Deixa eu te pedir uma coisa. Tira o telefone e coloca de novo, porque o som tá sendo assim meio. Entendeu? Tá estranho. Quando você fala, deixa isso. Entendeu? Tira e bota de novo. Fala aí pra ver se melhorou. Dá uma falada aí, dá um oi. Oi. Parece que melhorou. Tudo bem. Bom, segundo agora, só para distrair, para extroverter, porque o assunto é muito sério. Deixa eu dar o som da minha voz aqui. Carolina foi pro samba. Acho que tu ouve isso todo dia, né, Carolina? Nosso Luiz Gonzaga. Só para distrair, porque o assunto é sério. A droga sempre é um assunto muito sério.
Eu também passei por isso, também fui usuário durante muito tempo da cocaína, né? Sou um cara liberto desde 1988 e eu sei como é que é, o negócio não é fácil, é difícil. Fala pra gente, curiosidade, esse teu projeto, esse projeto de vocês é ECADO, não é isso? Isso. Então, no que ele consiste? Olha, consiste assim, hoje nós temos estrutura zero. Estrutura zero, assim, que eu falo física. Estrutura física zero. É um sonho germinado, um desejo de realização, onde eu não tinha por onde começar. Eu comecei através da faculdade. Eu precisava o quê? De um chute inicial e de parceria. Foi onde que eu fui atrás. O pastor Josué, meu amigo, né? Que é capelão também, a esposa dele, pastora Denise, também é capelã, né? Que para estar entrando nos presídios, instituições. A Carolina aqui, que tem a experiência com as mulheres dos presidiários, que são mulheres que já tiveram crises, como ela teve alimentar, e a gente vem juntando forças para conseguir junto à subprefeitura no local físico para estar acolhendo as famílias, orientando a respeito de advogado, a respeito de medicação. Tem mulher que está na cadeia grávida que ela nunca passou por um ginecologista, ela é atendida por enfermeiras. Então, isso aí que é a nossa intenção, isso aí que é o pontapé inicial, a nossa bandeira. Às vezes eu deixo até de lado um pouco o morador de rua, a pessoa que está mal assistida, porque existem muitas pessoas cuidando desses termos, mas da mulher em situação de cárcere, eu não estou vendo. Consegui responder, JP? Sim, sim, sim. Então, voltado então, para a mulher que está encarcerada, né? Então, é basicamente isso, né? Essa é a proposta de vocês. Na teoria, Outra coisa que Oi, pode falar, filho. na teoria do que na prática. A gente ainda não conseguiu colocar isso em prática, porque depende de todo um contexto, né? A gente sabe que sozinho a gente não consegue. E aí ele deu esse pontapé inicial com esse público, né? Porque é um público, eu já passei, estando assim, visitando ele no presídio masculino, a gente vê que tem muita assistência, né? Tem muito a família, é mais difícil o homem ser, vamos dizer assim, abandonado, né? Porque até a mulher mesmo, o cara ele vai preso, a mulher ela continua lá, ela vai visitar, ela tá ali presente. E a gente vê que a mulher não, a mulher, se ela não tiver família perto ou ninguém, muitas vezes ela fica sozinha. Então não tem esse apoio, né? Ela fica abandonada, muitas vezes ela vai presa, ou marido, ou namorado, até mesmo por culpa, né, de ter feito algo, de se submetido a algo por causa do parceiro ali, e ela acaba sendo abandonada, né? Então a gente achou que isso era algo que merecia mais atenção, né? Tivesse mais visibilidade. E aí o Hélio veio com essa proposta, porque assim, ele faz faculdade e tem a Recado é uma extensão da Casa da Liberdade, porque a Recado ela é a empresa, né, de propagandas e tal. A empresa tem a Casa da Liberdade, que é um projeto à parte, que não tem nada a ver, vamos dizer assim. Não é comercial. Não é comercial. Na verdade, não tem nem como fazer um comércio disso, né? Não, às vezes pergunta por que Recado, por que Casa da Liberdade, porque a Recado é a instituição na qual eu estabeleci para ser meu ganha-pão. Eu vou fazer 50 anos e eu trabalho como pintor de cadeirinha, trabalho na fachada de prédio. Inclusive, eu estou com as duas mãos machucadas. E
já não, o vigor já não vai correspondendo mais a isso. O que eu aproveitei? Ainda que tinha um pouquinho de tutano na cabeça, que a droga não comeu tudo, falei, vou tentar uma faculdade, e agora com fé em Deus, agora nesse ano é meu último período, dezembro já era, e eu já estou preparando a recado já para isso mesmo, estudando métricas com igrejas, com empresas, e a Casa da Liberdade, eu posso divulgar ela 24 horas, de todas as formas, e buscar todo e qualquer recurso para ela, porque vai ser válido. E vai ser como, se eu for apresentar um TCC na minha faculdade, a Casa da Liberdade existe, ela é real. E o Mateus Evangelista, que está aí assistindo, ele é um músico, ele é um cara que multi-instrumental, toca tudo na igreja, é um cara que também que passou por histórias terríveis. O pastor Josué, também capelão, tem a sua história triste. Samuel, irmão dele, também é sobrevivente do massacre. Pessoas que veste a camisa e me acolheram na ideia, assim, entendeu? Falei, mano, sozinho não vai dar. Eu preciso de pontes, eu preciso de pessoas que tenham mais acesso que eu. É que sozinho a gente não consegue mesmo, né? Sozinho é... Qual é o tema do teu TCC? Oi? Qual é o tema do seu TCC? O tema do seu TCC? O tema? O tema do TCC, qual é? Rapaz, me chegou hoje. Veio falando sobre preservação ambiental. Nada que eu queria, você entendeu? Entendi. Nada que eu queria. Meio ambiente, preservação ambiental, plástico no oceano. Veio ontem para mim na grade. Aí eu falei, não. Eu pensava que você que escolhia o tema para desenvolver o trabalho não, de conclusão de curso. Eu acabei escolhendo, né? Eu falei, eu tenho um projeto, né? Já apresentei aí foi bom, porque eu já pude apresentar com antecedência, né? E já comecei a compartilhar no WhatsApp da faculdade. Né? Já comecei a lançar no WhatsApp deles, eles começaram a ver e foi aprovado. Bacana. Para eles, a Casa da Liberdade é uma instituição religiosa. Que você tem nome, você entendeu? Para eles é uma instituição religiosa. Porque é muito atrelado, né? Essa questão às vezes, do combate às drogas, né? Entre as pessoas mais pobres, que não têm dinheiro para se internar ou serem internadas numa clínica top. O padrão é normalmente, né, a mãe, o pai, o irmão, alguém que é obreiro de alguma igreja, orar e levar. Sempre esse é o caminho quando se trata de pessoas pobres como a gente. Né? Eu me incluo nisso aí porque minha mãe também era da igreja e quando eu consumia lá cocaína, ela orou muito por mim, pediu muito por mim, aquela coisa toda. Então eu tenho esse exemplo na minha casa. Agora, a gente sabe também que não é querer botar a culpa no governo, mas é a culpa do governo quando ele não te oferece políticas públicas para combater a droga, para que a droga não chegue na pessoa, para que a droga, ainda que chegue, a pessoa ela tenha uma postura firme de não aceitar. Né? Acho que a política pública do Estado, e a ausência da política pública do Estado, é das coisas que contribuem para que isso aconteça. Eu não sei qual foi o teu acesso à droga, mas com certeza foi por uma falta de opção de algo melhor, que foi o meu caso, tá entendendo? Então, só que eu consegui ter força, você conseguiu, saiu, teve força e saiu, mas muitos não conseguem sair, muitos morrem nessa luta, muitos nessa entrega, e a gente vê, infelizmente, o Estado sempre omisso. E o pior, alguns dos políticos têm envolvido até o talo com consumo e com venda de drogas. O que você faz assim de imediato? Né? Ou o que você tem feito no combate às drogas, principalmente? Olha, o que está no meu alcance é o quê? Abordagem, aconselhamento, acompanhamento do trabalho braçal, para que não roubem. Muitas das vezes
estão na mão de alguém para apanhar, para ser cobrado, entendeu? Com dívida. E a gente procura intervir de alguma forma. Sempre eles estão aqui na minha casa, dou alimento para eles. A pessoa fala, mas esses caras aí não roubam aí na sua casa? Não, eles não roubam, eles precisam de uma oportunidade. Então a gente tem que mostrar para eles, quando eu passo com a minha esposa na rua, que eles estão ali com reciclagem, carrinho de supermercado cheio de bagulheira, aí eu vou lá, cumprimento eles. Nossa, você vê a satisfação, é neles, né? De você ir lá, cumprimentar, pegar na mão. Todo mundo fala, é os nós, é os nós. Nós moramos aqui do lado de um albergue, de um parque florestal aqui, fizeram um albergue. Eles ficam só à noite, de dia eles são soltos. Então são muitos. É como se fosse uma Cracolândia. E a gente vai falando para eles do valor da vida, eu falo do que eu fui, do que eu passei, do que me aconteceu, que nem no início você falou assim, que todos nós temos um motivo para começar. O meu irmão, ele me deu droga, eu tinha 7 anos. Na época tinha o Artene, não sei quantos anos você tem, vou fazer 50. Tinha o Artene, deixava a gente louco, era um comprimido, viajava, ele dava no leite condensado, ele dava maconha. Então, com 7 anos de idade, eu já vivi um novo mundo que não era para mim ainda. Se fosse de ser, seria mais para frente, mas foi antecipado na minha vida isso. E eu cresci uma criança viciada, um adolescente viciado, um jovem viciado, um adulto viciado. Eu vim saber o que é sentar numa mesa, partilhar um pão, lavar a mão antes de comer, ter organização, depois que eu casei com a Carolina, e ela sim teve família, e tudo isso é novo para mim ainda, você entendeu? Tá sóbrio é novo para mim também. Por mais que faça muito tempo, mas você fala, pô, cara, eu tô aqui, eu tô na faculdade, a gente tá fazendo rap, a gente tá cantando, a gente tá se apresentando, e fazer aqui também é ir atrás de pastores que têm acesso à casa de recuperação, onde eles financiam a internação, onde é cobrada, e o acompanhamento desses que querem ir de espontânea vontade, só não compulsório. Acho que a pessoa tem de querer, né, reconhecer que é incapaz. E para terminar, para eu passar para a Cris, que ela já deve estar aí desesperada para fazer uma pergunta. É assim, cara, nessa tua luta, você já passou por recaídas? Já. E dói. Já, precisamente, viu? Só essa, só dessa vez. Prometo e voltar para casa sem tênis, sem fone de ouvido, sem celular, sem nada. Eu tive uma experiência muito ruim nesse aspecto. Eu tinha parado, né? Eu não estava usando, mas eu tive uma recaída que me deixou muito triste, porque o cara que me vendeu, né, quando eu tive a recaída, uma semana depois ele foi morto pela polícia. Aquilo me impactou de tal forma que aí realmente eu parei, nunca mais quis saber. Porque eu tinha parado, aí dei a recaída, o cara que me vendeu, eu podia ter falado para ele se era aquela vida, eu vou contar, eu fui lá comprar na mão do cara, e na semana seguinte o cara foi morto. Eu tinha um primo, né, que morreu com 61 anos, 3 anos atrás, e era usuário desde os 15. Ele começou com a maconha e depois que ele começou com a cocaína, nunca mais ele se livrou e morreu com 61 anos, cheirando muito. Eu tenho 58, tá? Eu comecei a cheirar, eu tinha 19 anos, eu tinha dado baixa do quartel e fiquei pelos 2 anos usando. Então, um dia eu... E é sempre assim, né? Eu sempre encontro uma mulher, né, cara? Eu conheci minha esposa em 88, foi onde eu comecei a ensaiar os primeiros passos para sair. Né? Então, foi onde eu abandonei. E é sempre assim, sempre a gente encontra alguém que, mesmo sem saber, você incentiva a deixar, né? A largar. Eu estava querendo um bom motivo para sair, acabei conhecendo ela e, por isso, eu fui deixando de lado e hoje, graças a Deus,
100% limpo, nem penso. Só empresário da Canudos, graças a Deus, não penso em usar. Mas nem todos têm essa força de vontade, nem todos têm essa oportunidade. Mas é isso aí. Obrigado aí pelo teu testemunho, pela tua palavra. Vai lá, Cris. Qual que é a maior falha do sistema quando a gente fala em reinserção social? Olha, isso aí está no estatuto, isso aí existem muitas gavetas dos governantes, né? Isso aí tem uma história linda por trás de tudo isso aí, entendeu? Mas como o próprio juiz, que eu estou acompanhando a matéria deles, ele fala que isso aí não sai do papel, entendeu? A maior falha, respondendo diretamente a sua pergunta, é a falta de oportunidade, entendeu? A oportunidade de ser inserido no mercado de trabalho. Porque fica ali a passagem, né? Não tira, apesar de você ter cumprido, você fica para sempre com aquilo ali. Você fica com a passagem. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. Tem a parte da passagem e tem uma parte financeira que tem que pagar, né? Vocês podiam falar um pouco sobre isso, a dívida que muitos saem do presídio? Não entendi, Cris. Tem uma dívida, né? Que quando o preso ele entra, ele adquire uma dívida com o Estado, né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque muito se fala que os gastos do preso, né? Que nós pagamos os gastos, que o preso ele tem direito a um pagamento, né? Que é o auxílio reclusão. E eu queria que vocês falassem a verdade sobre isso, né? Que a gente sabe que, na realidade, muitos dos presos, eles saem devendo. O auxílio reclusão, ele só é concedido se o cara, ao cometer o crime, ele estiver trabalhando, registrado como CLT, ganhando até um salário mínimo. Se passar de um salário mínimo, ele já não tem o auxílio reclusão. Se o piso salarial dele for maior de um salário mínimo, ele pode ser preso e ele mesmo preso, a família não vai ter direito, a família não vai receber. E esses gastos que o governo afirma, né, que são tão altos, valores tão altos, mas quem vai visitar mesmo sabe que não é assim, né, que a condição é mínima lá dentro, né, eles vivem em condição, assim, subhumana, de higiene, de tudo, né, até para aqueles que a família não leva, que é o jumbo, eles não têm esses gastos que o governo fala, porque a condição é subhumana. Então, quem visita, eles que estão ali dentro vê, e a visita também vê que não é bem assim, né? A salvo que, talvez, para que não pequemos nas nossas palavras, a Carol está se referindo à minha última passagem. Na minha última passagem, eu fui recapturado. Ou seja, eu era funcionário público, eu já estava reintegrado à sociedade, foi em 2009 isso. Eu já estava reintegrado, passei no concurso público na cidade de Presidente Prudente. Aí, devido a recaídas, eu fui novamente submetido a tratamento. Eu aceitei o tratamento prontamente. E como nós mudamos para São Paulo, eu dei continuidade no tratamento aqui em São Paulo e tinha que assinar no fórum, porque isso era uma medida de tratamento, não era apenas um tratamento. Era uma medida estabelecida pelo Poder Judiciário. E no período que eu fui detido, a Carol não recebeu, porque o meu piso salarial era acima do permitido pelo governo no qual eu teria direito. Eu acho que era R$10. Foi por causa de R$10 que a Carol não recebeu o auxílio reclusão aqui. Agora, se houve nesse período alguma modificação referente a isso, nós não estamos a par, para a gente não falar besteira aqui, entendeu? Legal. E quanto ao gasto lá, Cris, não tem gasto nenhum, não. A água veio da caixa, que acho que nunca foi limpa. Energia elétrica feita com bandeco, não tem fiação. Tem que emendar os bandecos, o alumínio dos bandecos, tomando choque, para ter um bico de luz, malemar na cela e outro no boi lá no banheiro, para fazer as higienes daquele jeito. O vaso não funciona.
Então não tem o custo que eles falam aí é mentiroso. Eu estive lá. Então, quando esse negócio aí que o cara sai devendo, ele tem que entrar com um processo contra o próprio Estado. Ele tem que entrar com um processo contra o próprio Estado. Sim. Tem uma pergunta aqui do Douglas. Salve, Douglas, máximo respeito. Ele está dizendo o seguinte: boa noite, máximo respeito. Queria saber se depois das recaídas ele está convicto de que não vai ter mais recaídas. E qual a experiência e conselho para não recair? Boa noite, Douglas, máximo respeito. Obrigado pela pergunta, obrigado pela participação. Tamo junto. Rapaz, vamos por etapa. Só por hoje eu reconheço que eu sou impotente perante as drogas. Eu devo evitar pessoas, lugares e coisas que me levam ao uso da droga. E evitar o consumo de qualquer substância que mude o meu ânimo ou altere o meu humor. E se eu tenho certeza que eu não vou cair, eu não posso falar para você, porque é só por hoje. Hoje eu não fiz uso. Amanhã eu quero acordar pensando que é só por hoje. Eu não vou usar. Porque se você começa a se cobrar muito e você vem a dar uma escorregada, essa recaída ela é diferente, cara. De quem está vivendo só por hoje e de quem promete muitas coisas para a família, para a esposa principalmente. Quantas vezes eu decepcionei essa daqui com promessas? Aí quando eu aprendi a viver o só por hoje, um dia de cada vez, matar um leão por dia, aí, mano, então você tá armazenando espaço para ter uma recaída? Não, não é nada disso. Não é isso que o programa de NA ensina. Ele ensina que você está perante uma coisa, uma doença que é incurável, progressiva e fatal. Entendeu? Então nós não podemos fletar com a droga. A gente não pode fletar com o álcool. E isso aí, entenda a sua pergunta. Só para resumir o final da pergunta dele aí, que eu não estou conseguindo ler. Qual a experiência e conselho para não recair? O conselho para não recair é procurar estar sempre bem primeiro você. Não tente agradar ninguém, nem sua mãe, nem seu pai, nem sua esposa, nem seus filhos, nem sua namorada. Cuida primeiro de você. Se você estiver legalzão, todo mundo vai estar bem. Se você sentir algo que está fora do normal, converse. Não tenha vergonha de dizer. Já teve vezes de eu chegar do trabalho, pular na cama, me cobrir e a minha esposa já saber. É até a questão da medicação, né? Isso também. Isso, tem acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico. Eu, desde 1997, eu faço uso de medicação. Muitas pessoas são contra. Mas eu faço. Se eu não tomar o remédio, eu fico 7 noites acordado aí fazendo letra de rap. Fico compondo rap, escrevendo livro, fico criando peça de teatro e não durmo. E de dia fico ignorante, dando coice em todo mundo, estúpido com a mulher, com a filha, chutando a cachorra. Então a recuperação é um processo lento. E o conselho é, esteja bem, fica bem. Não tente agradar ninguém. Agrade a você, vai um dia de cada vez. E ficar longe dos amigos, né? Dos amigos, aqueles amigos. Tá entendendo? Porque eu também passei por isso, eu me lembro assim, cara, que quando eu tava decidido, vinha pessoal assim, pô, vai aí. Então, porque é engraçado, né? Que quando você não tem, não sei se você passou por isso, quando você tem dinheiro para comprar, todo mundo é teu amigo. Você tem todo mundo à tua volta para você comprar, você paga, todo mundo tem. Quando você não tem dinheiro, todo mundo se afasta. Todo mundo se afasta, ou te humilha, faz você ir comprar, uma coisa assim. Eu lembro que uma vez que eu não tinha e eu não queria mais, cara, as pessoas insistindo, eu comecei a pensar, cara, se fosse algo de bom, será que estavam insistindo tanto? Será que se fosse bom para mim, o pessoal estaria insistindo? Pô, vai aí, toma. Então isso começou a me despertar, que, pô, realmente, acho que, infelizmente, você tem que romper. Quando a gente fala, a gente não gosta de rotular a pessoa de pessoa tóxica, mas você tem que cortar aquela pessoa que é tóxica do teu lado. Infelizmente tem que cortar. Não dá para caminhar junto, não dá, irmão. Se o cara não quer melhorar, não adianta você ficar do lado, porque senão você vai acabar se contaminando e vai junto mesmo. E eu sei como é que é esse negócio. Meu primo, como mesmo, antes de ele ter partido, eu me lembro que eu fui
na rua lá, eu moro em Bangu, hoje em dia aqui no Rio de Janeiro, ele mora no outro bairro, e eu fui visitar no final de ano, no Natal. Eu até pensei em passar a noite com eles lá. Mas quando eu botei o pé na rua, a primeira coisa que ele falou, pô, mandei o cara ir lá na Boca buscar. Ô, louco, ele falou, eu voltei na mesma hora, peguei o ônibus e fui embora. Na mesma hora, eu nem discuti, não falei nada. Só meti o pé. Anos depois, ele falou, pô, naquele dia tu foi embora, né, porque eu falei que comprei o negócio. Eu falei, claro, porque eu sei o que eu quero pra minha vida. Tá entendendo? Agora eu não vou chegar também e ficar alugando. Ah, larga isso. Não, cada um faz o que quer. Se o É cara verdade. acha que é o caminho dele, eu não posso fazer nada. Agora eu que não vou emprestar esse papel. Então eu acho que o principal de tudo é não querer agradar amigo, porque você, nesse meio, você não tem amigos, infelizmente. Eu O que a sociedade precisa entender ainda, que a sociedade ainda não entende, é para quem está privado de liberdade. Para quem a sociedade, para a sociedade em si, não quero generalizar, não sei se existe algum burguês bom, mas quem está preso não presta. Se você saiu da cadeia, você não presta. Infelizmente, a métrica ainda ela vê o reintegrado à sociedade como uma escória, né? Não foi apresentado para a sociedade o ex-detenta, a ex-detenta como pessoa. Esse aí seria do governo. Que deveria ter projeto, assim como empurrar o projeto no povo, na massa, nós, eles não fazem nada para educar os ricos. Já acham que os ricos já são educados em escolas boas. A sociedade é analfabeta no termo. Qual é a maior dificuldade que... Assim, eu pergunto para os dois. Qual é a maior dificuldade da vida de um cara que foi dependente e tem que viver um dia de cada vez? Tá? E depois ela me responde qual é a dificuldade em viver do lado de uma pessoa assim. Qual é a dificuldade que ela tem? Aí, Carol, com você. Eu acho que a família, ela sofre muito, porque você toma aquela dor para si, né? A dependência, ela engloba toda a família. Então, era algo que muitas vezes eu tinha que lidar. Por exemplo, ele foi trabalhar. Logo que a minha filha era pequena ainda. Então, assim, ia dando um determinado horário, se eu ligasse para ele, por exemplo, e ele não atendesse, aquilo já me gerava um pânico. Porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia se, vamos supor, uma simples ficar sem bateria no celular poderia ser já era um gatilho para mim, uma questão de ansiedade. Porque a gente coloca uma expectativa muito grande, a pessoa não vai recair mais, teve uma recaída, vamos dar um exemplo, não, foi a última vez, e começou tudo de novo, vou perder um bem, adquirir outro bem, perder um celular, ou seja, um pouco se desfez, foi lá e comprou outro. Mas ficava sempre aquele medo. Era para a pessoa estar aqui, sei lá, 7 horas, deu 7h30, a pessoa não chegou, deu 8h30. Então, é uma doença que ela gera ansiedade em quem está ali perto, porque você também está vivendo aquilo. Então, você também sofre junto. E até entender que eu sou uma pessoa e ele era outra pessoa, isso não foi fácil. Até conforme foi passar o tempo, ele foi mantendo ali, não foi recaindo, aí você vai adquirindo aquela confiança. Questão do dinheiro, que muitas vezes ele falava, não, o dinheiro fica com você, ou você recebe. Para ter aquela certeza, porque é uma coisa que talvez não é muito falada, mas a pessoa com a dependência química, às vezes ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com dinheiro também. Porque ela sabe que se
muitas vezes ele fazia aquilo para poupar. Ele falava, bom, se você recebe para mim, ou você fica com o meu cartão, para que eu não tenha acesso, porque talvez naquele momento eu não vou estar preparado para receber, eu não sei se eu vou voltar para casa. Isso é algo também que às vezes não é muito falado, mas a questão do dinheiro, né? Então, assim, sempre tinha essa ansiedade. Ou quando não, mesmo quando eu controlava ali, eu ficava ali no controle financeiro, mesmo trabalhando, amor, fica com você, porque é melhor que você administre. Eu já sabia também que ali dele era uma força de vontade de saber, bom, eu não vou, vai ficar mais difícil para me usar, porque eu não estou com acesso ao dinheiro. Não que isso resolva a situação, que com o passar do tempo a pessoa vai aprendendo a lidar, e aí ele sabe, vai, né, um dia de cada vez, mas no começo também, às vezes, para uma pessoa que é casada, tem a dependência química, é melhor que o outro fique com dinheiro a princípio. Porque é difícil. Tudo fica muito mais fácil quando você está com acesso ao dinheiro. Não que a pessoa que muitas vezes usa não vai empenhorar, às vezes, um celular na carteira, não vai fazer de um bem. Mas, às vezes, é necessário deixar que o outro administre. Mas não no caso de uma pessoa que é sozinha e trabalha ali, que também fica difícil, porque ele vai receber o dinheiro dele. Né? No caso dele, a gente usava disso. Colocar, isso vai te deixar menos ansiosa também. Então, era algo que me deixava menos preocupada. Mesmo assim, dava um determinado horário, mesmo eu estando ali controlando, sabendo que eu estava com o cartão dele, mas dava um determinado horário, eu falava, meu Deus, e agora? Será que ele vem para casa? Será que ele não vem? E a família sofre muito com isso. Porque é algo que a gente não tem controle e que a gente está ali, está vendo a luta da pessoa, né? Muitas vezes a sociedade julga até a família, julga a esposa, porque você ainda está com essa pessoa, porque a pessoa não se resume só aquilo, ao vício, à dependência. Aquela pessoa tem projeto, aquela pessoa tem sonhos, então você ama o jeito que aquela pessoa é, mas ela tem isso, ela tem esse problema. Então, muitas vezes a família ela não... as pessoas em volta, por que você ainda está com esse cara? Por que você está com essa pessoa? A pessoa não entende isso. Né? E é algo difícil, é algo que às vezes as pessoas não falam. O familiar, ele sofre muito também. Sofre a pessoa que não quer, né? Que não quer recair, que não quer usar, mas junto também, porque é do lado, né? E a recaída, ela sempre gera consequências para todo mundo. Pode ir, Cris. Pode falar, Cris. Pode falar, Cris. Com relação à arte, à cultura, o teatro, a música, como que ajuda no processo de reconstrução? Pode falar? Pode. Ô, Cris, interessante você tocar nesse assunto, porque, assim, dentro do sanatório, o que me aproximou da Carolina, o que aproximou a Carolina de mim foi a arte. Foi o teatro, né? Foi o teatro. Lá dentro, quando eu vi a Carolina, eu tinha falado para Deus assim, eu estava bem louco na avenida, lá em Americana, na cidade americana, em frente ao Clube do Rio Branco. Eu estava loucão de madrugada, gritando, aí parei na frente de uma loja de noivas, aquelas noivas bem vestidas, aí eu descarreguei a pistola pro alto e falei, Deus, o dia que você der uma mulher para mim que eu amo ela, eu paro com essa vida. Aí os caras me puxou para dentro do carro e falaram, você é louco, vai chover de polícia. E eu descarreguei lá a pistola e já entramos no carro e sumimos. Aí, rapaz, só que eu falei assim, Deus vai me dar uma mulher do cabelo longo, crente, com a Bíblia, dentro da igreja, eu vou ser um pastor, firmeza, fica nessa. Onde eu fui achar a mulher? Lá no hospício, cara. Lá no hospício. Aí eu me aproximei dela para ensinar ela a fazer artesanato. Que eu aprendi a fazer na FEBEM. Fiquei uns 3 longos anos na FEBEM, na antiga FEBEM. E eu fui ensinar artesanato para ela. Aí, ali eu recobrei em mim o teatro. Eu sempre escrevi peça. Eu escrevia, dirigia e participava. Fazia com os pacientes. Aí a gente ensaiava os pacientes.
a gente também decorava as falas e apresentava no centro da cidade. A prefeitura dava condição da gente ir até o centro da cidade e apresentar as nossas peças. Aí, então, a arte, ela nos uniu. Eu acho assim que se a gente não tivesse esse mesmo gosto, seria mais difícil a aproximação. A arte começou no teatro. Eu fazia letra de samba, fazia letra de pagode e fazia letra de rap. Então eu só ouvia rap. Aí quando eu comecei a ouvir Jota Quest na quebrada, comecei a ouvir Vanessa Camargo. Meu, se a droga tá acabando com a sua cabeça. Você se converteu, você tá cantando essas músicas aí, tá falando, não, tem uma magrelinha que tá andando com ele aí que virou a cabeça dele. E era a Carol. Então é isso, Cris. A arte, ela foi o divisor de águas. Maravilha. O projeto de vocês atuou como capelania sem impor a religião. Como que vocês equilibram a espiritualidade e o respeito à diversidade? Cris, isso aí é fácil. A gente que viveu em todo tipo de lugar, que nem eu fui criado no lar evangélico, entre aspas, porque meu pai logo descabelou, foi para um lado, minha mãe foi para o outro, tanto que a minha mãe morreu de cirrose com 47 anos. Eu já vivi mais do que ela. E então, os domingos nossos na quebrada, igual a música do Mano Brown. Não tinha um lugar de distração. A gente ia pro terreiro. Meus primos batiam tabaca lá no centro. Até o nome do pai de santo era Hélio, seu Hélio. Então lá a gente almoçava, a gente bebia pinga no coco, comia junto com todo mundo. Então, pra gente que teve uma vida assim, na periferia, quebrada, correndo descalço, canela cinzenta, hoje, para a gente estar num lugar para representatividade, para cuidar do ser humano, a gente não vai olhar por esse lado, qual que é a crença da pessoa e o que a pessoa pratica, entendeu? Eu acho que nessa hora aí, tudo tem que ser deixado de lado. E se essa pessoa está com dificuldade, você ajudar ela com amor, sabe? Como você faria para qualquer um outro. Perfeito. Dentro desse contexto, né, qual o papel espiritual do cuidado? Isso fica difícil, entendeu? Porque quando se trata de dependência química, a pessoa muitas vezes não tem nenhum credo, ou às vezes tem crença oposta a qual você já conheceu, e hoje eu não frequento igreja nenhuma, assim, entendeu? Não me submeto à ordem de homem, porque o bagulho tá louco mesmo, todo mundo tá vendo. Eu guardo apenas a minha fé em Deus, entendeu? E a espiritualidade, eu procuro nem passar, eu deixo com o pastor Josué, com o Mateus, que são pessoas que são voltadas diretamente com a crença, eles praticam, estão todo dia na igreja. Eu sou o adicto em recuperação, entendeu? Às vezes, quando as pessoas vão conversar com um cara que ele é muito problemático, ele já aponta para mim e fala, não, quero conversar com aquele cara. Porque ele se identifica em mim, que eu estou falando com ele de igual. Então, se eu for querer impor religião, o cara já vai se esquivar, você já perdeu uma alma. O cara não quer esse papo chato, velho. O cara tá ali louco para dar fissurado, para dar mais uma pauladinha, você dá um pão, um chá, um leite para ele, mas ele não quer só aquilo. Eu já fiquei assim, eu já fui morador de rua. E esses papos aí de religiosidade, nessa hora não é bom. A gente prega, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sim, vamos, beleza. Mas só que hoje, nós estamos numa época que já não funciona. Porque você luta para levar o cara para dentro de uma igreja, aí chega lá dentro da igreja e ele não recebe o tratamento que ele recebeu de você naquele dia que você abordou ele. É uma responsabilidade sua. Você prometeu mundos e fundos pro cara, entregou ele na mão de um pastor aí que nunca sofreu e quer dar palestra, aí o cara que assusta lá dentro da igreja e sai fora, nem igreja, nem família, nem nada, o cara volta para as drogas e você fica com que cara? Então eu, Hélio, particularmente, eu superior, eu tenho meu poder superior, é Deus, creio em Jesus Cristo, mas espiritualidade eu procuro não impor, porque você ganha uma...
Que é que nem você falou, né? Daí é uma dificuldade para você levar o irmão até a igreja e chega lá na igreja e o pastor bota para correr, né? Porque ele não tem esse conhecimento, ele está preocupado muitas das vezes com outras situações que são do jeito que está a igreja hoje, né? Que a preocupação é essa, né? E fica um trabalho dificultoso mesmo. Digamos que Eu falo por experiência minha. Eu busquei ajuda para uma pessoa o qual eu tinha muito, muito carinho mesmo. Eu fui buscar dentro da igreja, eu estava participando, íamos todos os finais de semana, e quando a pessoa se rebelou mesmo, né, que voltou, né, para a droga, eu fui conversar com o pastor e pedi ajuda, né? E ele falou, não, não se preocupa, que no momento que ele sentir a necessidade, ele volta. E até hoje não voltou. então, esse pastor aí, ele não lê Bíblia, né? Porque tem uma passagem das 99 ovelhas, né? Ele tinha 100 ovelhas, aí ele levou no aprisco, chegou lá, faltava uma. Aí ele voltou na chuva, nos montes, encontrou a ovelhinha lá, toda perdida, enroscada, desenroscou, jogou no lombo e levou para casa. Aí sim, aí estava completo. Mas hoje o pastor não quer saber disso. Não estou generalizando, não tô falar mal de ninguém, você entendeu? Mas eu sou bico sujo com igreja, você entendeu? Eu sou presbítero, a Carol é obreira, mas só que eu tô fora de igreja. Tô fora de igreja, você entendeu? Eu tô limpo, o importante é eu estar limpo, o importante é eu não usar droga, entendeu? O importante é eu não usar droga, o importante é eu transmitir confiança para as pessoas que conversam com, né? A gente quer, o que a gente faz, a religião não vai salvar ninguém, você tá ligado disso? E por muito tempo eu e a Carol tentamos, eu acho que eu nunca recaí tanto igual o tempo que eu tava na igreja. Então, não adianta fazer nada para os outros ver. Sim, sim. JP? Infelizmente a igreja está muito preocupada com a política, principalmente a política da extrema-direita. Infelizmente a realidade é essa, tá? Me desculpe quem é da igreja, mas é como eu vejo daqui, como é que estão as coisas. Na questão do... Você falou em ser de capelão, qual é o papel de um capelão? O que ele desempenha? Qual o papel que ele desempenha? Eu ainda não tive o mérito de concluir. O pastor Josué, que intimei ele apressadamente, ele de pronto aceitou. Ele é juiz de paz, capelão já estabelecido. É a pessoa que tem livre acesso nas cadeias. Eu, pelas minhas passagens, em algumas portas já não vão se abrir para mim. Entendeu? Eu já sou meio sujo no sistema. Agora, o pastor Josué não. Ele é um cara que ele vai no hospital, ele entra em qualquer lugar. Então, através dele, a gente vai no bonde, você entendeu? Igual quando o motoqueiro acha uma viatura tocando sirene, ele indica tudo atrás e vai no vácuo. Então, aí tem essa extrema confiança, um cara idôneo na palavra de Deus, um cara que vive aquilo que ele prega realmente, que é um cara que eu já convivi, trabalhamos na mesma empresa, o Matheus, que é um jovem de 24 anos, mas é um cara íntegro dentro do que ele prega, dentro do que ele fala na igreja. Então, esse, graças a Deus, mas eu também, que é produtor musical, um cara que sobreviveu ao massacre do Carandiru, e hoje é um cara voltado totalmente para a obra de Deus. Então, esses caras, eles têm propriedade em falar. Hoje eu já não sou mais um religioso, você entendeu? Então, quando disso, a parte espiritual, tem as pessoas certas, ali, um cara que está dando trabalho, um cara que ele não quer ser humilde nas ideias com o pastor, que o pastor é um homem fino, educado, aí eu já tô na frente. Qual que é a doidão? Tá marcando? Cara, eu tô no meu passeio, já sofri. Tá moscando? Eu tenho família hoje, eu estudo, faço faculdade, eu tô trabalhando, acordo cedo. Essa vida sua é a derrota, cara. Seja humilde, eu estamos aqui para te ajudar. Então, quer dizer, papo reto. Ideia tete a tete ali. Tipo, se ele caminhar fazendo de mim, eu vou ter que dar uns boxes nele. Então, se eu for um pastor, como que eu vou dar boxe nele? Então você sai pra missão, você sai pra resgatar a vida. Mas só que você sai na firmeza. Quando você estava lá no crime, você era o bichão. Agora você vai ajudar a pessoa, você vai ter que passar por cima de bichão também. Porque a gente está num trabalho, a gente sai da nossa casa,
entrevistas para postar, para colocar na rede, para estar favorecendo família, porque não fizeram isso por mim, e eu vi muita gente morrer, tem que ter ajuda. Quando eu tinha 14 anos, eu tomava baque, quando chegou a AIDS no Presidente Prudente, pô, vi mais de 50 gente morrer de AIDS, velho. Eu tinha fama de aidético, por tomar baque com muitos caras na mesma seringa. Tive tuberculose, hepatite C. Então, pra mim tá vivo, muito fala, Hélio, você é um milagre. Um milagre eu não sei se eu sou, eu tô passando batido aí porque Deus é bom. E Deus é bom, então eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão, ajudar as pessoas que estão nas drogas. Agora, levantar uma bandeira pelas mulheres que estão esquecidas pelo sistema, pelos próprios homens. Né? Não vamos generalizar? Os homens abandonam as mulheres nas cadeias. Então, juntando tudo isso que nós falamos, nesse curto espaço de tempo, batendo no liquidificador, qual que é a preocupação? Pessoa inserida nas drogas, na criminalidade. Você tirar um cara do crime é difícil, cara. Ele tá ganhando dinheiro. Vai ser só o tempo que vai ensinar, que nem eu aprendi pela dor. Tomando tiro e pegando cadeia. Agora, você tirar um cara que tá na sarjeta aí, tudo lascado, é até mais fácil, ele tá vulnerável. Uma mulher que tá lá que nos seus dias férteis ela não tem nem como se cuidar, nem como se proteger, nem como manter a sua higiene, tá lá sofrendo, que não tem ninguém, as políticas, vamos inserir a mulher na política, a UPL, mulher, não sei o quê. Eu só fico observando, cara. Eu nunca vi uma mulher dessa abrir a boca para falar numa campanha dela de eleição sobre as presidiárias. As índias tá dando voto até as índias. E a mulher presidiária tá lá, descarga no banheiro. Aí tem um que falou, pô, mas você não tem lugar de fala porque você é homem. Eu falei, mas eu sou casado. Eu tô uma mulher telefone por mim. Eu não tô sozinho. Eu tenho uma mulher guerreira que nunca foi usuária, mas usou de tabela. Sofreu a consequência, passou fome. Já teve vez de eu usar tudo e chegar em casa ter água na geladeira. Hoje, ela administra toda a renda da casa porque eu acostumei, cara. Não sei quanto custa nada. Tem gente que eu chego em casa, tem camiseta, bermuda, perfume, tudo em cima da cama. Ela comprou. Funcionou no começo, deixa do jeito que tá, mano. Deixa do jeito que tá. Eu não sei nem a senha do meu cartão. Não sei nada. Esse dia ela fez um cartão pra mim. Falei, anda com esse cartão pra você não andar duro. Eu não precisa, só o bilhete pra pegar a condução, tá bom. Então, o sistema, a sociedade, a igreja, são 3 tipos de coisas, vamos dizer assim, que não funcionam. Entendeu? Por isso que tem que levantar bandeiras, tem que levantar pessoas, o louco, a louca, que nem eu e ela. Eu fiz a música. Foi no sanatório que eu a conheci, bati os olhos nela, logo me apaixonei, mesmo usando droga, magrelo só o pó, isso lá de cima, melhor e sentiu dó. Tudo ele me deu, aquela menina que de pouco a pouco me tirou da cocaína, ela era o mel, eu era o fel, eu era o inferno e ela era o céu. Pô, então, cara, Amor de Sanatório é o nome da música. Então, lá dentro do sanatório, meu pai, meus parentes, todo mundo ridicularizou que 2 loucos, eu amarrado em camisa de força, fazia as necessidades na roupa. Fazia, velho. Tomei pipoca na cabeça da polícia, saia na mão com o polícia. Não era pra estar vivo. Hoje eu tô vivo pra ajudar pessoas, cara. Então essa bandeira levantada, ela vai ser levantada, que nem eu falei pra minha esposa, Carol, nós somos pequenininhos, nós não somos nada. É que nem o beija-flor apagando incêndio, enchendo o biquinho, indo lá na chama da floresta e soltando. E alguém zombando dele, pô, faz a sua parte. Então a minha parte, cara, eu quero fazer ela bem feita. E a sociedade devia de parar de pensar nas viagens, o governo parar de pensar em roubar, em rachadinha, e a igreja parar de pensar no dízimo e olhar para esse povo. Olhar para esse povo. Porque quando você levanta uma bandeira dessa, as pessoas riem de você, né? Mas a realidade, a gente sabe que esse é um sonho
da sua vivência, porque o projeto do governo é justamente isso, colocar as pessoas dentro dessa situação, dentro de presídios, a Cracolândia para eles é conveniente, tudo isso para eles é conveniente. Então, a sociedade, ela não entende que toda essa situação é um projeto que deu certo no governo. A Cracolândia é o maior investimento do governo paulista. Sim, sim. É o maior investimento do governo paulista e do governo municipal. Os caras andam lado a lado. Entendeu? E eu nunca votei nessa vida, tá? Então, já chegaram a me dizer que eu não tinha direito de requerer nada do governo. Mas o que me dá direito a recorrer como cidadão não é o voto que eu dou para ladrão, é o imposto que eu pago. Sim, com certeza. Eu não preciso votar em vagabundo para me ter direito a nada. Eu preciso pagar os meus impostos, andar em dia com a lei. Porque até outro dia me ironizaram aí, começaram a me seguir no Kawaii aí, porque eu fiz uma música falando a verdade aí sobre o sistema. Canalhas, filhos de cadela, que maltrata e pisa o meu povo na favela. O ministro nunca sofre, nem pega abusão, apoia vagabundo e fica aí com o cu na mão, humilhar o preto, o pobre e o trabalhador, nunca se comove com a nossa dor. Canalhas. Aí, quando você grava uma música dessa, o nego fica te ameaçando. Fica falando que você... mas você não era da igreja, agora você está falando isso? Rapaz, a escravatura já passou. Se eu não abrir minha boca para falar, as pedras vão abrir, velho. Eu não estou satisfeito com o sistema. Eu não estou contente. Eu não apoio esse atual sistema que tem aí, nunca nenhum que teve. O JP, você com um cara vivido aí também, aqui, que época vocês são, mas você já viu o governo bom? Acho que não. Cara, Os governos são para confundir as Desde pessoas. quando eu me entendo por gente, nunca ouvi falar em governo bom. Teve alguns que fizeram alguma coisa pra gente, algumas coisinhas, mas você pegar assim, somar tudo, sabe? O sistema ele sempre foi representativo para quem tem poder. E a distribuição da droga é uma forma de dominar o povo pobre. Entendeu? Eu acho que tanto no país em que ele é reprimido, quanto no país onde ele é liberado. É uma forma de controle. Você tem o ser humano controlado porque ele precisa daquilo para sobreviver. Ou ele pensa que precisa daquilo, infelizmente. Né? Agora, antes de ler aí o comentário do Sandro, eu pensei que a música que você cantou para tua mulher fosse outra, cara. Aquela eu encontrei a Carolina, entendeu? Não é do Bebeto, não. Deixa eu ler aqui o recado do Sandro Santos. É ele que tá falando, tá, gente? Bolsonaro. É ele que tá falando, hein? Bolsonaro chamou o povo da cultura hip hop de vagabundo. Depois ele diz, a igreja é uma coisa, ser ativista, ser do rap, pregar as ideias reais, mandou um papo. Reto, Hélio, você é o máximo, você é o máximo respeito. Realmente, você ser da igreja não é problema, você ter atitude como eu te falei, cara, hoje a igreja não está preocupada em resgatar. Hoje a igreja está preocupada na política de extrema-direita por interesse. Tá? Hoje você vê pastor mandando você votar em Bolsonaro, votando naquilo, porque o cara fez uma lei que queria liberar o pastor de pagar imposto de renda, irmão. Sabe? São coisas que não são ditas. Mas se você pesquisar, você vai saber. Então, o cara não está preocupado com a vida dele, não está preocupado se falta um gás em casa da vida dele, não está preocupado se o cara não tem um dinheiro para passar para o emprego no dia seguinte. Não, ele manda orar. Ele manda orar que Deus vai resolver, o milagre vai acontecer. Agora, ele não, ele quer que a perpetuação do poder venha. Como? Usando o teu voto, o voto da ovelhinha dele. É só isso. Para não perder o gancho, isso aí a respeito do Sandro. Mano,
Olha o trampo que o Sandro faz com a equipe dele lá, mano. O Sandro Invasor faz um trabalho maravilhoso. Ele é o Ninja do Sul, cara. Sim, sim. É o Ninja do Sul aí, ó, com esse projeto que ele tem aí, juntamente com a família aí, o Paulinho Black aí, e os demais aí, mano. Isso aí, ó, nenhum político faz e nenhuma igreja faz. E se fazer... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eles criticam quem fazem, né? Tá aí a prova do padre Júlio Lancelotti, né? Que tenta abraçar, né, as pessoas e ele é vetado de todas as formas. O Sandro está dizendo aqui, tem igrejas boas, que usam coisas boas, né? Mas depois que vem o Bozo, os crentes ficaram loucos. Cara, na verdade, hoje o crente, ele não quer que você aceite Jesus, ele quer que você aceite o Bolsonaro. É uma coisa com esse pé. Entendeu? Infelizmente. Mas, cara, assim, você acredita, João, que um mundo sem drogas é possível? Não entendi, irmão. Você acredita que um mundo sem drogas é possível? Ou é uma utopia? É uma utopia, irmão. É uma utopia. Então, Pra você, porque nós que já usamos, nós sabemos, velho, que de 100, 5 vai brecar o bagulho. E que nem eu fui pra lata, eu já fumei um fuzil, velho. Já deixei o R15 na biqueira. E falar pra você, não dá não. Só se for depois das outras gerações, que o bagulho foi exterminado, essa geração foi exterminada, vem outra que não conhece, aí sim, cara. Porque eu vou falar pra você, hoje aqui, se eu não bater o pé e não lembrar quem eu sou, da onde eu vim, porque eu tô aqui, eu vou desligar aqui, vai acabar a live, a minha mulher vai ligar pra vocês aí, ó, o Hélio caiu. Entendeu? Porque o vício escraviza ao ponto de... Mano, vou falar pra você, cara, percas irreparáveis, velho. Não é possível, cara. Tem droga. A coisa começa, você nem percebe, cara. Que assim, quando eu comecei a usar, eu gostava muito de baile, do Black Music lá, eu ia tudo, estava pro baile. Quando eu comecei a usar, irmão, eu comecei a ficar as noites todas no morro. Sabe? Passava a noite toda, amanhecia, eu estava no morro cheirando. Quer dizer, a noite que eu ia pro baile, eu deixei de ficar no morro cheirando. Você não percebe. Quando você vê, você está envolvido. E você vai ladeira abaixo, irmão. Você vai largando tudo. Você vai deixando o habitat, você vai deixando tudo. Assim, graças a Deus, eu fui alcançado. Eu acho que eu não fiquei tanto e consegui sair. Porque muitos, infelizmente, como meu primo, não conseguiram sair e morreram. E quantos estão por aí hoje em dia? Infelizmente. Mas também é aquela coisa, você chega para dar um papo, o cara não quer te ouvir. Tá entendendo? Então, tem coisa diferente. Ou você deixa de lado, ou você vai e corre a instituição andar junto. Né? Infelizmente, o cara, para querer, tem que chegar que no Pará e demonstrar o que quer. Do contrário, cara, não adianta. Né? Infelizmente, e o sistema, ele fortalece essas coisas. A gente vê essas guerras de apreensão. A gente sabe que isso é uma falácia, que isso é uma encenação. Né? A gente sabe que quando os caras vão lá para vender, é porque alguém não pagou alguém, tá entendendo? Está tudo no esquema, está tudo dentro do esquema. Infelizmente, a droga ela faz parte do domínio do povo e o traficante não é aquele cara que está lá na favela. Ele se destaca. O traficante mesmo está nos endereços nobres das cidades, está aqui na zona sul do Rio de Janeiro, está aí nos endereços nobres de São Paulo, e por aí vai. Entendeu? Esses são os verdadeiros traficantes. Nós somos vítimas dessa corda, infelizmente. Ô, JP, só pra você ter uma ideia, antigamente, quando havia apreensão de droga e de arma, era assim, os caras jogavam os revólveres, as armas, tudo no asfalto, vinham com aquela motona da roda de ferro, passava em cima e amassava. E a droga era tudo queimada, lembra? Agora, por que não volta a queimar mais?
E esses dias Esse aqui na foi quebrada sumiu. o cartão Onde do está? Santander, Manda a delegacia. porque eu não tenho. Complicado. Muito difícil. Na verdade, eu tô falando, cara, tem um esquema, entendeu? Até a polícia é envolvida. Né? Infelizmente, cara, é uma guerra perdida, tá? Uma guerra de combate. Na verdade, é para agradar a uma bolha. Né? Porque se você for ver, cara, não é só o preto pau quebrado que consome droga. Muito cara da área nobre consome, muitos artistas consomem. Você procurar aí no esmiuçar, você vai saber de artista que usa droga a roda. E é o que eu estou te falando, a droga ela é usada no sistema para dominar. Tem mais uma edição aqui, ó. A crítica do rap, do bem, sempre será criticada. São 28 anos de ação social, mas faz parte. Quando você usa o rap do bem, tem amigos do próprio rap que fazem crítica. Isso aí também é complicado. Eu tenho 30 anos, não uso drogas, mas saí porque eu mesmo quis. Quer dizer, quase que ele se sentiu atraído, né? Meteu o pé, não usou. E é isso aí mesmo, cara. Se você anda com pessoas tóxicas, você vai acabar absorvendo. Então você tem que se afastar mesmo, dizer não e dizer sim à vida, né? Fazer como o irmão aí, ele encontrou a Carolina dele e ele cantou. Eu encontrei a Carolina e fui ser feliz. Isso que é importante. Fala aí, Cris. Agora falar um pouquinho do marketing digital e o futuro, né? Como que o marketing digital pode ser uma ferramenta de reinserção e autonomia? Olha, ela pode assim. Vamos falar do vínculo trabalhista. Pode ser ponte, pode indicar e pode trazer. Ou seja, se eu trabalho com a comunicação direta, eu tenho autonomia. Por eu ter criado isso, eu insiro nela e retiro quem eu achar bem e conveniente, entendeu? Então, se eu tenho uma pessoa que está disposta a se reintegrar, a se manter limpa, livre e sóbria, essa pessoa exerce determinada função. E eu faço parte de alguns grupos de várias profissões aqui em São Paulo, eu posso inserir essa pessoa dentro de um grupo desde que ela queira mudança de vida. Então, a Recado, ela é o marketing, assim, não apenas para a empresa, para a indústria, para o mercado, para pessoas. Tem pessoa que tem uma página no Facebook e ela é tímida. Ela não se solta, não partilha, não tem amigos, não posta. A Recado, ela vai... tantos por mês, eu vou fazer acontecer a sua página, vou aumentar suas métricas, vou aumentar seu engajamento, o seu alcance. E dentro da cultura, dentro da ressocialização, você pode usar a mesma ferramenta sem visar lucros. Você vai usar uma ferramenta que já é útil, que já vai ter um nome, que já vai ter um reconhecimento, as pessoas sabem a origem de quem é e a que veio. Então é por isso que eu não tenho vergonha de unir a minha página Casa da Liberdade. Mas não se mistura as coisas porque os empresários vão ver que você já foi isso, já foi aquilo. Mano, quem quiser quis, quem não quer, amém, cara. A minha nega me querendo, o resto já era. Então é dessa forma, Cris. Tá certo. A galera do Ritmo Negro Radical falou o seguinte: boa, salve pra geral, na sintonia da Conexão Roots, Cris Roots e JP Roots. Respeito total, saudação, Ritmo Negro Radical. É nóis, interior tem voz. Salve, galera, máximo respeito. E, Hélio, quais são os próximos passos e os sonhos dos seus projetos? Cris, agora mesmo, eu estou em semana de prova. Eu estou de olho no canudo, né? E esse ano eu me formo. E uma vez formado, eu quero voar, né? Mas aí, com mais frequência, eu não vou estar conciliando lição. Eu vou poder me livrar da construção civil, que foi ela que me trouxe até aqui, até hoje, né? Escala no parede, igual aranha. E
Aí eu quero poder ter liberdade de correr atrás de contatos, ir na subprefeitura, mexer com os caras, tirar o sossego dos caras. Aqui onde eu moro mesmo, tem uns estabelecimentos aqui sobrando, com cômodos vazios, arejados, cercados, com vigilância, que cabe muito bem família de detentas, família de viciado para ter reunião, tá enchendo o saco dos caras para estar trazendo um auxílio do serviço social. A meta é essa, você entendeu? Esse desenrolar aí que a gente quer ver acontecer. Então, são tudo métricas calculadas. Métrica calculada para quê? Falar é bonito, até o papagaio fala, né? Fala que ele nem fala, ele imita, né? E a gente quer ver, porque a população é carente. Nós moramos numa área carente. E existe pessoas oferecendo que eu já vi muito cara bandidão e preso, e depois eu vi a família pedindo cesta na igreja. Então a realidade é outra. Às vezes o cara ostenta aí que é isso, que é aquilo, tá de nave, tá isso, tá aquilo outro. Mas a realidade é outra. Aí você vai lá nos bastidores para dar uma atenção para a família está perecendo do básico. E como que as pessoas que estão assistindo podem apoiar a causa de vocês? Essa parceria são pessoas que eu posso contar com eles para tudo, você entendeu? Desde o espiritual, ao financeiro. Se for no caso de um socorro, precisou, eu não tenho no momento, as pessoas que eu tenho do meu lado são pessoas que eu confio. Não são pessoas que quando você falar em dinheiro vai mudar o assunto. Porque tem amigos que falam em dinheiro, acabou o assunto. Então, são pessoas preparadas, pessoas provadas e aprovadas, que tem calibre para estar encarando, enfrentando qualquer projeto desse que a gente possa estar levando adiante. Sim, e as novas pessoas que queiram apoiar o projeto, como é que faz para poder apoiar o projeto de vocês? Olha que isso aí é só a pessoa querer, você entendeu? Aí entra em contato com vocês onde? E como pode apoiar? Pode apoiar de diversas formas, sabe? Seguindo também na rede social, pode mensagem. Fala aí, Carol. É isso, seguindo nas redes sociais, manda mensagem também lá na página. WhatsApp. E aí a gente vai estar conversando. O WhatsApp é aberto, né? Porque no momento, o que a gente precisa? A gente precisa de localizar familiares de mulheres que estejam realmente nessa situação. A gente não pode já chegar fazendo barulho. A gente tem que saber com quem a gente está lidando, quem a gente vai ajudar realmente. Sim. E a pessoa que está lá naquela circunstância também quer ajuda. Se essa pessoa quer se reintegrar à sociedade, se essa pessoa está passando por tudo isso, mas está com a cabeça maquinando só o mal. Você entendeu? Tem esse detalhe também. Tem. Nossa, são vários detalhes, né? Mas agora a questão que você falou, a pessoa que quiser se envolver, é só chamar no Zap aí, compartilhar nas páginas, são abertas as páginas, a gente tem Hélio Salmista, Carol Salmista, Casal Salmista, Recado Marketing Digital, Casa da Liberdade aí, Facebook, Instagram. São páginas novas, tem poucos seguidores, pouco conteúdo. A pessoa pode estar se tornando colaborador, que tiver ideias para estar lançando, se alguém que está precisando, conhece alguma mulher nessa situação, para a Carol já mandar uma carta, já procurar saber. A pessoa precisa e quer. Você entendeu? Porque aqui o tempo aqui fora corre, não é igual na cadeia. Na cadeia o tempo não passa. É em câmera lenta, né? Que nem diz o Brau. Relógio na cadeia em câmera lenta. Mas aqui voa, cara. Você pega um busão aí, pega um metrô, você chega em casa, tá de noite, começa a estudar para a prova, você tá dormindo em cima do computador. Então, daqui a pouco é 4h30, tem que acordar. E aí você ainda vai descolar um tempo para correr atrás da causa. Aí a pessoa lá do outro lado tá fazendo tudo ao contrário daquilo que ela tá falando para você. Eu já fiz muito isso, cara. A pessoa me ajudando, psicólogo falava para minha esposa, eu não vou conversar com seu marido não, porque ele só debocha. Então ninguém queria mais saber de mim, porque
era uma pessoa sem compromisso. Era uma pessoa que jamais eu me imaginaria estar falando com vocês aqui a respeito desse assunto, porque eu não levava a vida a sério. Eu queria Ibope, e tem gente que só quer Ibope. Sim. Andar ser malandro, tá preso, tirar uns dias, e aí é isso aí. Mas não. Quem quiser chegar é bem-vindo, sabe? Quem quiser chegar é bem-vindo. Nós por humildade aí, somos da periferia. Né? A Carol, ela ainda mais um pouco beneficiada do que eu, mas atravessou da linha para baixo, me encontrou lá no... Porque lá onde a gente morava, ela morava para cima da linha, e para baixo da linha era os favelados. Aí o pai dela falava para ela, nunca desce para baixo da linha. O dia que ela desceu, ela me encontrou. Aí tá até hoje aqui. Ó. Mas é isso, Cris. O projeto vive e toda ajuda é bem-vinda. E qual que é o telefone de vocês para contato, WhatsApp? 11 9 39 22 0742. Boa, JP? JP? Ei, amigo. Tá fechado o microfone. Bom, já comecei te perguntar. Eu só quero ler aqui o recado aqui do Sandro, que ele mandou aqui, está participando. Ele mandou um salve para a gente comigo, depois ele falou, temos aqui agrupação, ação e certificado. Ele falou, teremos a Páscoa Social. Teremos quase 1.000 crianças com Páscoa. Pô, bacana, hein? Parabéns. Muito bom. Ele fala que temos aqui agrupação social na rua. Rap em ação. É isso aí. Bom, eu não tenho nada para perguntar. Se você tiver, você pode já... Não, a gente vai encerrar, então. Só falar para ele assim, qual o conselho que ele tem para a galera aí que busca ajuda, a galera que está pensando em começar a usar. O que você diz? Não vai nessa não, que é caminho de morte. Evite sempre o primeiro trago, o primeiro raio, o primeiro gole, porque é caminho de morte. Caminho de morte aí. E também quero deixar um agradecimento aí também pro Didi Carandi, né? O Didi Carandi, ele tem me ajudado muito também nessa caminhada aí. Da rotina dele, mas é um pilar também, Didi Carandi, lá de Laranjal Paulista. Sem quebrar nada. As tardes de domingo dele comigo, né? E tá me ensinando aí a fazer um rap com qualidade. Sandro Invasor também me incentivou muito aí a não parar. E através disso aí a gente vai ganhando força, né? Quando a gente vê que pessoas que estão tão longe e estão tão perto, aí você fala, poxa, vale a pena estar ali, né? E a minha esposa aqui, né? Minha filha, também, que eu tenho uma filha aqui de 19 anos também. A minha esposa aqui, tem meu filho também, que está na sintonia aí, o Hélio Júnior, o Luiz Felipe, eles estão lá em Presidente Prudente. E hoje estar aqui falando isso é uma prova de vitória, sabe? Tá falando contra a droga, falando contra o vício, né? E longe da criminalidade, né? Acho que esse espaço que vocês abrem é muito importante para as pessoas que estão vivas, pessoas que já sobreviveram a verdadeira de vida. E hoje, se você poder andar de cabeça erguida perante a sociedade, perante a quebrada, por mais que a sociedade não signifique nada para mim, sou mais da periferia, mas eu tô com a minha cabeça erguida, né? E esse projeto de vocês aí é da hora e nós ficamos muito satisfeitos, muito felizes pelo convite, né? Gerou certa ansiedade a princípio, mas da hora a forma que vocês têm conduzido. Maravilha. Quero dar um recado, né, para o Sandro Invasor. Sandro, você sabe que você tem um espaço aberto aqui com a gente, né? Já foi, né, feito algumas vezes meu convite, só que o espaço de tempo do Sandro não deu, né? Mas sabe que na hora que você puder, a casa é sua e você tem muito para falar com a gente, né? Pode ter certeza. E eu espero ansiosa
ansiosa por esse bate-papo contigo, Sandro. Máximo respeito a você e o seu trabalho. Valeu, é isso aí. Ó, Vou buscar aqui. só queria deixar um recado para a mulher. Recado para quem? Recado para quem? Ela está comigo, casada legalmente há 21 anos. Nesses 21 anos, só ela e Deus sabem o que ela passou. E valeu a pena. Então, que não abandone assim de primeiro aqueles que querem recuperação. Porque sozinho ninguém consegue. A esposa, nesse momento, a mãe, né? Eu digo o caso da esposa, que está ali 24 horas ali, no mesmo teto, que é aguentar o marido drogado, bêbado, não é fácil. E a minha esposa, eu tiro o chapéu para ela, né? Não é porque está aqui do meu lado, não. Mas o que ela aguentou de mim, eu não aguentaria dela. Então, isso aí é a mulher guerreira até nisso. Né? A mulher se submete a coisas pelo homem que o homem não se submeteria por ela. É por isso que a gente está falando das mulheres encarceradas, que estão abandonadas pelos homens. E que se ela ficar um domingo sem ir, quando sair, apanha. Verdade. E falo mais, né? Aqui do lado de casa tem um presídio, né? E a gente sabe que a gente faz alguns trabalhos, né? Eu já fiz junto com o grupo Comunidade Carcerária, né? Que faz, né? Essa prestação de serviço, né? Tanto Fundação Casa quanto Cárcere. E a gente eu já tive conhecimento também com outras pessoas, com palestras também, né? Já participei. E a gente sabe que a fila do presídio masculino é extensa, né? E quando diz respeito ao presídio feminino, ali se resume a mãe, ao filho, né? Um irmão ou irmã, né? Mas o marido, esposo, namorado é o primeiro que desaparece. Dentro do presídio masculino, quando o cara cai, ele já liga, vem pra cá, né? Caso, né, não vem, os amigos ao redor são os olheiros, né? E o couro come e as coisas acontecem. Já no presídio feminino, o negócio é outro. Caiu lá, esquece. São raros os homens que vão lá dar uma assistência. E as mulheres que estão no cárcere, elas são privadas de um shampoo, elas são privadas de absorvente. Na realidade, elas são privadas de tudo, tudo. E muitas das vezes elas vão para lugares longe e até dificulta a visita dos familiares. E projeto como o de você é super importante e deveriam ter mais assistentes, né, com relação a isso, serem projetos mais assistidos e mais respeitados, porque há uma necessidade, porque onde o Estado não entra, onde o sistema não entra, vocês entram. Isso aí. Eu quero agradecer, né, pelo de imediato, né, vocês terem aceitado a participar do nosso podcast, né, do nosso bate-papo, e dizer que foi um prazer imensurável estar com vocês hoje. Para nós também, um prazer imenso. Satisfação enorme. Muito bom. Então, bora encerrar, JP? JP! Eu acho que ele foi abduzido. Então, vamos encerrar por aqui, né? Vocês querem deixar um abraço para alguém? Deixar um abraço aí os manos aí que participaram, o Matheus, o Sandro Invasor, né, os irmãos do interior aí que participou também aí, deixou um salve, né, você, o JP, né, pela confiança aí, por abrir o espaço aí pra gente tá divulgando, né, um trabalho pequeno, um trabalho iniciante, né, que requer ainda muita força para tá pegando no gás, mas é isso aí, é um agradecimento geral. Então, gratidão a todos que participaram. Fala aí, Carol, com ela. Um feliz Dia das Mulheres para você. Feliz
Cris. Um feliz Dia das Mulheres, né? Para todas as mulheres, mães, guerreiras, batalhadoras. Dia das Mulheres é todos os dias, né? Mas já que tem isso aí, É, Feliz Dia das Mulheres para você, Cris, para Carol aqui e para todas as mães e mulheres, né? Brasilzão aí do mundo. gratidão, feliz Dia das Mulheres e mais sororidade para nós, que a sororidade não seja só uma palavra bonita e que as manas sejam unidas verdadeiramente. Verdade, é isso mesmo. União é o foco. Sim, sim. Então, boa noite a vocês, tá? Máximo respeito e gratidão pela participação. Não, Nós é que gratidão. agradecemos esse espaço. Muito Eu obrigado vou aí. encerrar aqui, tá? Ok, boa noite. Tchau. Boa noite.